Quem imaginaria que um Lamborghini SV, um automóvel histórico com apenas 499 unidades no mundo, pudesse ser encontrado em um estado tão deteriorado? Apesar disso, surpreendentemente, Michael decidiu comprá-lo por mais de US$130 mil. O motor estava danificado, as caixas de transmissão eram frágeis e até mesmo os sistemas de tração estavam comprometidos. Para minimizar o prejuízo, ele contratou uma equipe profissional para reparar o veículo, utilizando materiais de fibra de carbono que garantiam durabilidade suficiente para suportar o peso de um adulto. Durante a inspeção, descobriu-se que grande parte do carro havia sido reformada com fibra de carbono, mas o sistema de acionamento apresentava falhas graves. Embora muitos componentes ainda estivessem em boas condições, o sistema de suspensão se revelou surpreendentemente equilibrado, o que levantou a hipótese de se tratar de uma nova tecnologia da Lamborghini. Além disso, na parte traseira do carro, foi encontrado um detalhe curioso, uma mangueira de combustível feito em madeira, o que eleva ainda mais os custos de reparação. O Michael percebeu que os custos para restaurar o veículo poderiam ultrapassar US$200 mil, mas viu potencial de lucro na empreitada, já que o sistema interno do carro estava praticamente intacto e os danos se concentravam na parte externa. Após uma análise detalhada realizada por Michael, sua confiança aumentou, e ele decidiu listar todos os componentes que precisariam ser substituídos. Após adquirir as peças necessárias, o carro foi enviado à oficina para a remoção dos componentes antigos. Alguns estavam inutilizados, enquanto outros poderiam ser reutilizados. Durante o processo, foi constatado que o veículo apresentava problemas de peso, provavelmente devido ao motor pesado e à distribuição de carga mal planejada. A equipe utilizou ferramentas especiais para desmontar os pneus, que, em sua maioria, necessitavam apenas de reparos, com exceção de um, que apresentava danos evidentes e sinais de desgaste. Ao desmontar parte da estrutura do carro, foram encontradas marcas de areia, sugerindo que o automóvel poderia ter enfrentado condições extremas no deserto. Apesar dos desafios, o proprietário acredita que, com esforço e dedicação, o Lamborghini SV pode ser completamente restaurado e recuperado para o estado original. A jornada será difícil, mas ele está determinado a transformar o veículo histórico em uma verdadeira obra-prima novamente. Essa hipótese não parece improvável, pois as condições ao redor do deserto são extremamente perigosas. Quando Michael observou a curvatura do controle do veículo, percebeu que a parte superior apresentava riscos consideráveis. O mais preocupante, contudo, era o motor do carro. Apesar disso, não era o momento ideal para avaliar se o motor poderia ser acionado. Antes disso, era necessário retirar os pneus do carro e explorar os limites do que ele ainda escondia. Durante o processo de desmontagem da parte interna, o material da parte frontal revelou um brilho especial, a marcante textura da fibra de carbono. Apenas modelos limitados possuíam um acabamento tão luxuoso, o que encantou o jovem, levando-o a explorar ainda mais o veículo. Apesar de muitas peças estarem danificadas, algumas poderiam ser reaproveitadas, como a parte frontal, cuja restauração reduziria em até $1.500 o custo total. Contudo, seu irmão tinha outra visão. Ele acreditava que, para preservar a integridade e o prestígio do Lamborghini em sua versão limitada, seria melhor substituir as peças danificadas por novas, mesmo que isso aumentasse o orçamento da recuperação. Para um veículo tão valioso, qualquer investimento parecia compensar. Michael, sem tomar uma decisão imediata, prosseguiu desmontando o carro. Ao remover a parte superior, revelou-se um sistema de desgaste especializado, usado em competições. Na parte de cima, havia 88 marcas exclusivas de uma renomada marca. Michael ficou inicialmente animado, mas logo voltou à realidade. O sistema estava danificado, com explosões registradas em ambos os lados. Ele sentiu um forte pesar, pois adquirir outro sistema semelhante seria extremamente difícil, mesmo com dinheiro. Ainda assim, ele perseverou, desmontando os componentes e adquirindo novas ferramentas, como liquidificador e aquecedor, para o trabalho. Quando voltou ao veículo, reparou tudo com cuidado e se preparou para outra tentativa de ligá-lo. Após instalar os novos acessórios e uma bateria, ele testou novamente o motor. Embora o motor fosse difícil de ligar e apresenta-se problemas relacionados à falta de aquecimento e combustível, ficou evidente que ele estava funcional. Com isso, Michael decidiu resolver primeiro os problemas do sistema de aquecimento.
Ele desmontou cuidadosamente o sistema, observando cada detalhe para registrar os passos necessários para futuras manutenções. Durante o processo, descobriu que a parte traseira do porta-malas estava cheia de madeira, quase obstruindo o espaço. A versão limitada tinha características próprias, como um porta-malas mais amplo e material de alta qualidade. Essa condição incomodou seu irmão, que prontamente começou a retirar as madeiras e pedras acumuladas nos pneus. Após um trabalho árduo, os pneus foram finalmente limpos e reinstalados. Agora, com o veículo pronto para uma limpeza completa, Michael e sua equipe utilizaram métodos exclusivos para restaurar sua aparência impecável. Com a ajuda de uma espátula, eles limparam todas as superfícies do carro. Durante o processo, foi imprescindível evitar que o motor e os cabos entrassem em contato com a água. Depois de mais de 1 hora de trabalho árduo, finalmente conseguiram limpar o carro completamente. Para aprimorar a limpeza interna, Michael adquiriu um vaporizador, o que facilitou o trabalho e aumentou a eficácia. Agora, o Lamborghini exibia um novo brilho, tanto externa quanto internamente. Esse resultado foi alcançado, em parte, graças à utilização de um produto de limpeza especial, que simplificou bastante o processo. O carro parecia ter passado por uma verdadeira transformação. Após finalizar a limpeza das superfícies, o jovem encontrou um saco de gás que continha 2 pedaços de fibra de carbono de alto custo, cada um avaliado em mais de $1.000. Apesar do preço elevado, ele acreditava que o investimento valia a pena. Em seguida, voltou para a parte frontal do carro e começou a desmontar os componentes danificados. Descobriu que um dos fios de segurança estava rompido, mas percebeu que seria fácil consertar. Enquanto algumas caixas estavam destruídas, outras ainda estavam em boas condições. Na parte traseira do veículo, ele começou a desmontar o escapamento danificado, o que gerou certa tristeza, já que a peça, apesar de ser de excelente qualidade, teve que ser removida devido a pequenos furos. O problema se agravou quando ele percebeu que, após limpar o escapamento e o radiador, o fundo da caixa havia sido danificado. Esse tipo de desmontagem foi um desafio, mas ele decidiu enfrentar a dificuldade. Usando calor e uma base de sustentação de 1.000 kg, conseguiu levantar e ajustar o eixo danificado. Contudo, percebeu que não apenas o eixo principal estava comprometido, mas também o eixo lateral. Ele substituiu ambas as peças por componentes alternativos, optando por um modelo mais acessível. Além disso, o jovem adquiriu uma caixa para o sistema arco-íris do veículo, já que o original havia sido danificado, causando falhas no sistema principal. Após um dia inteiro de trabalho, ele conseguiu concluir a reparação do sistema arco-íris. Continuou ajustando e cortando partes do carro, até instalar a barra X no topo. Com apenas alguns ajustes finais, a barra estava quase completamente restaurada. Enquanto se preparava para a próxima etapa, os componentes que ele havia encomendado chegaram. Ao abrir os pacotes, sentiu certa frustração ao perceber que os itens não correspondiam às expectativas, eram de qualidade inferior às imagens vistas online. Caso tentasse revendê-los, provavelmente não recuperaria o investimento inicial. O ventilador adquirido não atingiu o desempenho esperado, sendo muito inferior ao modelo anterior. Sentindo-se desanimado, ele abriu o último pacote e encontrou dinheiro, mas isso foi apenas uma brincadeira que havia planejado para se divertir. No total, investiram mais de $40.000 em um kit completo, embora, na internet, tivessem descoberto que um kit similar custava apenas $6.000. Por curiosidade, ele comprou o kit mais acessível para compará-los. A diferença de qualidade entre ambos era evidente. Após essa análise, o jovem retomou o trabalho e começou a instalar os componentes traseiros. Ele examinou todos os detalhes, verificando cuidadosamente os encaixes dos componentes. Durante a instalação do novo condensador no lado direito, encontrou um problema inesperado. Devido ao deslocamento do condensador anterior, o novo não se ajustava corretamente ao carro, criando um desalinhamento. Diante desse desafio, o jovem decidiu agir. Ele desmontou o antigo aquecedor e realizou ajustes específicos nos braços do suporte. Com a instalação do novo aquecedor, o problema foi finalmente resolvido com sucesso. Outro contratempo surgiu durante o processo de montagem da caixa de injeção. Havia uma folga entre as partes superiores e inferiores da caixa, deixando a estrutura instável. Para piorar, a parte traseira do carro apresentava movimento irregular, quase como se estivesse desajustada. Michael suspeitava que isso pudesse ser resultado de armazenamento inadequado do carro no passado.
Ele imediatamente focou no sistema eletrônico do motor e começou a reparar as partes afetadas pelo armazenamento inadequado. Após uma limpeza completa, o espaço de armazenamento ficou inteiramente restaurado e com acabamento impecável, conferindo também uma aparência mais refinada ao veículo. Com todos os componentes instalados e o novo tubo de exaustão no lugar, começou a trabalhar na parte inferior do carro. Antes de ajustar o armazenamento, foi necessário limpar e preparar a base. Para reparar componentes danificados, Michael usou caixas de recuperação de fibra de carbono. Ele aplicou o material nas áreas comprometidas, modelou e cortou a fibra no tamanho ideal após a secagem. Esse processo foi repetido várias vezes até que a recuperação fosse concluída. Na sequência, desmontaram outras caixas do carro para preparar o trabalho de reforço. Não só reforçaram as estruturas, mas também consertaram quaisquer danos usando fibra de vidro especial. Durante o processo, descobriram um rastro de desgaste em uma das caixas de transmissão, algo que nunca haviam encontrado antes. Para corrigir, utilizaram ferramentas específicas para reparar as áreas afetadas. Depois, utilizaram recursos internos do carro para renovar algumas peças, deixando-as com aparência de novas. Simultaneamente, avançaram na construção da base, utilizando pedras para reforçar as fundações. Enquanto a pedra secava, o jovem continuou envolvido em outras tarefas, incluindo o reparo meticuloso de componentes e o manuseio das peças danificadas. Além disso, para proteger o interior do carro contra danos causados por fatores externos, ele decidiu construir um abrigo improvisado. O veículo foi coberto com plástico, apoiado por aquecedores a gás. No entanto, um imprevisto desorganizou temporariamente seu progresso. Para compensar, ele adquiriu um novo ventilador, de material similar ao original, mas com um design diferente. O fabricante realizou um trabalho preciso no acabamento, e o ventilador foi testado com sucesso para garantir sua eficiência. Ao vê-lo funcionando perfeitamente, Michael ficou satisfeito e ansioso para avançar nos testes gerais do carro. Michael recebeu um par de fones de ouvido e tentou ligar o carro, mas, para sua surpresa, o veículo não funcionou. Após verificar, constatou que a bateria estava descarregada. Assim que a bateria foi recarregada, o carro voltou a ligar. Ele não esperava que o novo sistema de ventilação fosse tão barulhento. Era necessário se aproximar para ouvir qualquer conversa. Mesmo utilizando fones de ouvido. Sem eles, o som estridente poderia facilmente causar danos auditivos. Os materiais de plástico adquiridos para o sistema de ventilação chegaram, e Michael reuniu sua família para montar uma estrutura semelhante a uma grande cabana de árvore. Apesar de não serem profissionais da construção, todos trabalharam juntos. Em pouco tempo, o projeto foi concluído. No entanto, outro desafio surgiu no processo de recuperação. Acessar uma loja de 3 andares parecia algo simples, mas revelou-se um obstáculo, com diversos problemas a serem resolvidos, incluindo a instalação de ventiladores adicionais. Michael calculou que seriam necessárias até 8 semanas para concluir todos os ajustes. Como o processo de recuperação não acompanhava a velocidade esperada, decidiram temporariamente utilizar a oficina de ventilação de um amigo para realizar os ajustes necessários. Rapidamente, levaram todos os componentes importantes para o local. Ao chegarem, começaram a trabalhar com afinco, já que o tempo era limitado e precisavam concluir tudo rapidamente. Algumas partes foram resfriadas com gelo para evitar ajustes mais demorados. Depois disso, adicionaram óleo cuidadosamente à caixa de ventilação para garantir um desempenho ideal. Enquanto aguardavam a secagem do sistema de ventilação, Michael percebeu outro problema: a cor da barra de segurança não combinava com o restante do carro. Isso o deixou frustrado, mas, pouco depois, recebeu uma boa notícia: um fã do Lamborghini SV, edição limitada, manifestou interesse em adquirir o carro. Animado, Michael decidiu resolver o problema das cores. Ele pesquisou o design original do Lamborghini e descobriu que a barra de segurança era preta. Decidiu pintá-la para combinar com o modelo original. Após alguns dias, a pintura foi finalizada. Michael instalou todas as peças no carro e adicionou o adesivo da versão SVG na parte traseira. O carro ganhou uma aparência completamente renovada, como uma fusão perfeita entre os modelos SV e SVG. O veículo demonstrava qualidade excepcional, com um design que permitia levantar seu peso com facilidade.
Ele acreditava que o Lamborghini, reforçado e modificado, conquistaria o coração dos clientes. A substituição dos pneus foi outro destaque, conferindo ainda mais imponência ao veículo. Os grandes pneus, como apontaram os fãs, evidenciavam a grandiosidade do carro. Ao lado do automóvel, Michael observava o resultado com orgulho. Conhecia cada detalhe do projeto, fruto de seu trabalho e do esforço de sua equipe. Ele imaginava o carro nas ruas, impressionando com seu som potente e proporcionando uma experiência única para o piloto. Agora, restava a questão: qual seria o preço de um Lamborghini edição limitada perfeitamente restaurado? Para Michael, este carro era mais que um veículo, era uma verdadeira obra de arte. Ele esperava que o preço refletisse seu valor e que mais pessoas pudessem apreciar seu charme. Após muita reflexão, Michael chegou à estimativa de preço para o icônico Lamborghini. Ele acredita que só quem realmente sabe apreciar o carro é que está disposto a pagar esse preço. E para aqueles que possam ter ele, isso será o mais precioso de suas vidas. Ok, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Até a próxima.